a todos, queridos inscritos neste canal. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui para mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre o protestantismo. Por que eu nunca segui o protestantismo? Por que eu nunca me converti ao protestantismo? Eu sou católica desde bebê, desde a terra idade. Os meus pais sempre foram católicos. Eu nunca desisti da minha fé, para bem dizer, porque nós, quando decidimos tomar certas decisões na vida, eu creio que nós temos que primeiro ter a certeza, antes de tomar uma decisão, nós temos que ter a certeza daquilo que nós estamos a fazer, principalmente quando tem a ver com religião, com a nossa fé. Então, porque a nossa fé é algo que nós acreditamos, né? É o que os nossos pais passaram para nós, mas também temos que fazer um estudo, né? Acima de tudo, né? Temos que fazer um estudo sobre aquilo que que nos ensinaram, e fazendo um estudo nós vamos estar mais preparados, que é para tirar as nossas dúvidas e defender a nossa fé e acreditar realmente naquilo que nós estamos a seguir, que é a base, né? E que nos faz estar firmes na fé. Então, eu, sendo católica, eu já fui várias vezes, já fui criticada, já fui atacada. E tem aquelas fases que tu tentas mesmo deixar a tua fé. Por quê? Por causa dos ataques. Há vezes que chegas a um ponto que tu tentas mesmo desistir. Mas por que a pessoa tenta desistir? Muita gente desiste, né? Ou tenta desistir, fica naquela dúvida, será, não será? Por quê? Por causa das bocas, né? Por causa das outras pessoas que vêm dizer coisas contrárias à tua fé. Então, quando alguém vem te dizer coisas contrárias à tua fé, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que se preparar, a pessoa tem que ir à busca da verdade, não só tomar aquela decisão de abandonar a fé e partir para um outro caminho, mas fazer um estudo, né? Um estudo profundo sobre a tua fé, e depois então tomar certas decisões. Porque a fé tem a ver com a nossa salvação. Nós, quando decidimos abandonar a nossa fé, nós temos que ter cuidado, porque se isso vai nos levar para o céu ou se vai nos levar para o inferno. Porque nem todos aqueles que praticam, que falam de Jesus, nem todos falam a verdade sobre Jesus, nem todos dizem a verdade sobre ele. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente põe nos nossos ouvidos, né? Com o que a gente ouve. Então, por que eu nunca segui o protestantismo? Eu nunca segui o protestantismo porque eu não vejo verdade no protestantismo. Uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra coisa, outro indivíduo já diz outra coisa, mas todos dizem que acreditam em Jesus, todos dizem que seguem Jesus, todos falam de Jesus, mas será que todos estão certos sobre aquilo que estão a praticar? Será que estão a praticar a palavra como deve ser? Será que não estão a desviar pessoas da verdade? Então, quando as pessoas tomam essa decisão de sair da Igreja Católica, principalmente, para outras seitas, né? Tem que ter muito cuidado, porque nem todo mundo diz a verdade. Nem todo mundo crê que Jesus é Deus. Nem todo mundo crê que Nossa Senhora está viva. Nem todo mundo crê que os céus
estão vivos, que o céu está vivo. Ou seja, que o céu está povoado. Nem todo mundo crê que os anjos ainda trabalham a favor de Deus. Sempre trabalharam, sempre trabalham ao nosso favor. Nem todo mundo crê que os santos estão vivos. Nem todo mundo crê que Jesus é Deus. Nem todo mundo crê que Jesus tem um pai. Nem todo mundo crê no Espírito Santo. Então, é uma contradição de dizeres, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, mas todo mundo, engraçado é que todo mundo pega na mesma Bíblia. E todo mundo diz que só há uma Bíblia. Mas o que aconteceu com a Bíblia? O que aconteceu com a Bíblia? O que fizeram com a Bíblia? Quem foi que escreveu a Bíblia? Quem foi que juntou a Bíblia? Para esses irmãos terem uma Bíblia na mão, quem foi que os deu a Bíblia? Então, nós temos que começar a fazer perguntas a nós mesmos. Ok, dizem que a católica não é a verdadeira igreja. Então, quem fundou a católica? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Muitos irmãos dizem que a igreja católica é a prostituta da Babilônia. Será que isso está na Bíblia? Que a católica é a prostituta da Babilônia? Está na Bíblia isso? Então, nós temos que começar a fazer perguntas. Por que os livros foram arrancados da Bíblia? Com que motivo os livros foram arrancados da Bíblia? 7 livros. Os livros foram arrancados da Bíblia. Mas com que intenção? Por quê? Se é a palavra de Deus, se aqueles livros fazem parte da palavra de Deus, eles deviam estar todos juntos num só livro, como o livro dos católicos. Então, se os católicos não tiveram aquela ousadia, aquela rebelião, né? Porque isso é se rebeliar contra Deus. Os católicos não tiveram aquela rebeldia de arrancar os livros, 7 livros da Bíblia. Com que motivo? Não será por isso que muitos irmãos não estão, não sabem que a Bíblia, foram arrancados 7 livros? Eles não estão a par disso, muitos não sabem que a Bíblia, porque muitos pegam na Bíblia e pensam que aquela Bíblia é assim. Mas não, a verdade tem que ser dita. Eles devem saber que aquela Bíblia, quem prega para aqueles irmãos, tem que dizer assim, olha, essa Bíblia era católica, mas como nós queremos ensinar da nossa maneira, então foram tirados 7 livros da Bíblia. Era só para você saber. Deviam explicar isso a eles, porque eles não sabem. Então, deviam também explicar sobre os santos. Por que nós não acreditamos nos santos? Olha, nós não acreditamos no santo porque isso não está na Bíblia. Será que não está na Bíblia? Está na Bíblia. Os santos está na Bíblia, o purgatório está na Bíblia, os anjos está na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Sobre Nossa Senhora está na Bíblia. Então, nós quando dizemos, quer dizer, eu não, né? Muitos irmãos que dizem que eles não acreditam que a Nossa Senhora está viva. Então, a minha pergunta é, que tipo de Deus é esse que não consegue pôr a Nossa Senhora viva? Uma vez que ela foi a mãe de Deus. Porque quando Isabel foi visitar, quando a Nossa Senhora foi visitar Isabel, a Bíblia diz que ela disse, porque motivo vem a mim a mãe do meu Senhor. Quem é o Senhor dela, da Isabel? É Jesus.
Mas como é que ela está a falar de um senhor que ainda estava no... que Como é que ela estava a falar de um senhor que Nossa Senhora apenas estava grávida de Jesus ainda? Jesus ainda nem tinha nascido, tinha que nascer bebê. Então, ela está a falar do Senhor. Que Senhor é esse? Mãe do Senhor. Que Senhor? Senhor Jesus. Então, Jesus é um Senhor que virá ao mundo, mas ele virá por ventre de Maria, de uma mãe que foi escolhida por Deus para dar à luz o seu filho, o primogênito dele, o que já existia antes do mundo existir. Então, a Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. A Nossa Senhora é uma mulher escolhida por Deus. A Bíblia diz que ela é cheia de graça. A Bíblia diz que ela, quando Jesus, nos bodas de Caná, quando Jesus fez aquele milagre antes do tempo, foi através da Nossa Senhora que o milagre aconteceu. Jesus disse, ainda não está no meu tempo, mulher. Mas ele, na sua obediência à sua mãe, né? E respeito, porque ele é Deus, e ninguém estava a ver isso, muitos não viam, mas a Nossa Senhora sabia que ele era Deus, e sabia que ele pode todas as coisas. Então ela disse, filho, ele já não tem vinho. Já vão me criticar, né? Por eu dizer que filho, tá bem. Ela não disse filho, mas ela disse já não tem vinho. Porque para o protestante o engraçado é que tem que estar tudo ao pé da letra. Agora eu me pergunto, que tipo de fé tu tens que tem que estar tudo ao pé da letra? Não faz sentido. Porque nós quando lemos algo, nós temos que saber resumir, nós temos que tentar entender aquelas palavras. Não é só ler e como está escrito, é como eu tenho que entender. Não, tu tens que ler e continuar a ler para poder entender o porquê daquilo. Esse é o problema de muita gente. Isso não está na Bíblia. Por exemplo, eu tenho muita gente que diz-me sempre, me mostra na Bíblia onde é que está escrito que Jesus é que fundou a Igreja Católica. E eu já fiz já respondi várias vezes, mas a pessoa entra ano, sai ano, entra ano, mas me fazem a mesma pergunta. Aonde é que está escrito na Bíblia que a Igreja Católica foi fundada por Jesus? E eu perguntei, aonde é que está na Bíblia que Jesus disse que tem que haver várias seitas em nome dele e todas com diferentes ensinamentos? Isso não está na Bíblia. Então vamos ficar numa discussão sem fim. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, outro diz outra coisa. E, fim ao cabo, há desentendimento. Mas o que a Bíblia diz sobre desentendimento, sobre a fé? Não é a Bíblia que diz que está escrito, né? Está escrito, como vocês dizem que está escrito, os protestantes, né? Que tem que estar na Bíblia. Então, se tem que estar na Bíblia, qual foi a primeira igreja que existiu no mundo? No mundo que Jesus fundou. Qual foi a primeira igreja que Jesus fundou? Foi a Igreja Católica. Então, Jesus quando partiu, ele não deixou uma Bíblia. Jesus não disse, olha, eu vou para o céu, agora vou ascender ao céu, está aqui a Bíblia. Não foi isso que ele disse. Isso tudo foi escrito como um documento. Isso tudo foi documentado. Tudo o que aconteceu foi documentado. Então, como tudo foi documentado, ele quando partiu, é que formaram um livro. O livro esse que é as Escrituras. As Escrituras que é a boa notícia, que tem o Antigo Testamento e tem o Velho Testamento.
O Antigo Testamento nos faz entender a vida de Jesus, a vinda dele, como é que ele viveu na terra, antes dele partir, o que é que aconteceu, etc. E os apóstolos que ele formou. E a família que ele formou na terra, que é a Nossa Senhora e o Santo São José. Então, no Velho Testamento tem a história, né, de como é que as pessoas se portavam antigamente, eram rebeldes, Adão e Eva pecou, e o pecado é que trouxe a morte, né? E a morte, nós, antigamente, né, no Velho Testamento, tinha que haver sacrifício, né, que é para as pessoas poderem apresentar a Deus os seus sacrifícios, queimar rebanhos, né, queimarem, como é que se diz? Queimarem um cordeiro, né, um animal, que é para poderem, uma ovelha, ou que lá isso, que é para poderem, desculpa se eu não estou a falar bem, né, mas há vezes que a pessoa procura explicar e não consegue, mas eu creio que vocês estão a entender. Então, é isso. Então, antigamente tinha que haver esse sacrifício, né? E no Novo Testamento já não havia necessidade de fazermos sacrifício. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo que é para nos salvar. Ele veio como o verdadeiro Cordeiro de Deus, né? Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Mas será que todos creem nesse Cordeiro? Será que todos vão estar salvos por este Cordeiro? Ele veio dar a salvação para todos, mas nem todos querem receber a salvação dele, não? Querem fazer ouvidos de mercador. Porque uma coisa que eu notei é que muita gente tem dificuldade em aceitar a verdade. Por que tem dificuldade de aceitar a verdade? Muitas das vezes eu acho que ou é por vergonha, ou é por orgulho próprio, ou é por teimosia, eu não entendo. Porque assim, tudo é uma questão da gente falar com Deus, porque Deus é um ser vivo. Deus não é um papel. Deus não é um livro. O livro é uma palavra de Deus, né? O livro é uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma pessoa. Então, o livro tem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é uma pessoa. Cristo está vivo. Certo? Então, nós quando falamos que Jesus é Deus, está a explicar aqui na Bíblia, as pessoas viram. As pessoas lá 2000 anos atrás viram, confirmaram, não, esse é o verdadeiro Filho de Deus, mas ele é o Criador, ele é o Salvador do mundo. Ele é o Criador. Em Gênesis 21, 26, 27, diz, façamos do homem a nossa imagem. Deus não fez o homem sozinho. Deus se juntou a uma pessoa em carne, porque Deus é espírito. Ele se juntou a uma pessoa em carne, né? Que é para fazer para formar o homem. Façamos do homem a nossa imagem. É necessário discernimento. É necessário o Espírito de Deus em nós, que é para nós entendermos as coisas. Nós não podemos só tomar essa decisão de seguir certas pessoas que venham no nosso caminho dizer, olha, abandona isso e segue isso porque isso é que está certo. Não, você tem que ir à procura da verdade. Então, se os irmãos que creem na palavra apenas na sola escritura, por que não entendem perfeitamente como está lá escrito? Porque assim que os católicos creem, eles não mudam palavra nenhuma. O que está escrito é que os católicos creem.
Os católicos não distorcem as palavras de Deus. Eu, quando as pessoas vêm me atacar por algo que eu acredito, essas pessoas tentam fazer com que eu abandone a minha fé. Esse é o ataque do protestantismo. Eles atacam para você abandonar aquilo. Mas não é assim que o diabo funciona. O diabo não ataca que é para nós deixarmos algo de bom. É assim que ele ataca. E o diabo nunca vem atacar quem está na perdição. O diabo só ataca quem está na verdade. Por que o diabo ataca muitos católicos? Por que a Igreja Católica é muito atacada? Tem que haver algum motivo? Então, eu não acho normal a Igreja Católica ser atacada em vão. Não, não é em vão. Algum motivo, tem algo de bom lá que o diabo não gosta. E então ele não gosta que as pessoas sigam aquele caminho. O diabo gosta que as pessoas sigam o caminho da perdição ou coisas contrárias à verdade. Então, quando uma pessoa segue uma verdade, tem pessoas que já estão no erro, né? Então, essas pessoas vêm te atacar, que você está no erro. Mas se tu estiveres firme na tua fé, não é só firme de estar firme, porque tu acreditas, não. Tu tens que acreditar e estás convicto de que aquilo é a verdade. Tu não podes só acreditar numa coisa porque os teus pais te ensinaram e por isso é que eu estou a continuar aqui. Não, você tem que procurar saber se realmente aquilo é a verdade. Se aquilo é a verdade, então tu tens que explicar aos outros, lhes fazer entender que aquela palavra que você está a seguir é que é a verdade. Para que ele também possa aprender e sair da mentira, sem ataques. Tu estás com dúvida nisso? Então vamos estudar isto. Qual é a tua dúvida? A minha dúvida é esta sim. Então, por que você tem dúvida? Porque você não estuda a tua Bíblia. Eu estudo a minha Bíblia, eu leio a minha Bíblia, eu conheço a palavra. Eu sei quem fundou essa igreja. Eu sei de onde ela veio e para onde ela vai me levar. Então, Jesus deixou esse mandato. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu construo a minha igreja. Ele tem uma igreja. Então, essa igreja fundada por ele, todo mundo tem que seguir. Não é um mandato meu. É o mandato do Rei do mundo. É o mandato do Salvador. Ele deixou aquilo sobre posse de alguém, que é para aquela pessoa tomar conta do rebanho dele. E depois daí, claro, nós no pecado morremos. Por termos a marca do pecado, todo mundo morre. Então, quando essa pessoa morre, tem que haver um sucessor. Isso é que muitos não entendem. Tem que haver um sucessor. Um país tem um presidente. Um país tem primeiro-ministro. Um país tem dirigentes, tem autoridades, tem polícia, tem médicos, tem doutores da lei. Então, por que na igreja não pode haver? Se é a igreja de Deus, tem que haver lei de Deus. Então, Jesus deixou alguém a tomar conta do rebanho dele. Você vai tomar conta do meu rebanho. Claro, ele morreu. Alguém tem que lhe substituir. Até Jesus voltar, essa é a igreja que ele deixou. Aquele foi quem ele mandou tomar conta. Aquele já foi, põe outro no lugar dele. Quando aquele morrer, põe outro no lugar dele. Assim sucessivamente até ele voltar. É bem simples de entender. Um país tem presidente. E quando um país tem um presidente, todos têm que seguir, né?
o presidente fala, ou quando o país está mal, todo mundo vai se queixar no presidente. É isso, o protestantismo não tem consistência, o protestantismo não segue uma só palavra, eles têm diferentes opiniões, né? Então, Jesus tinha que fundar uma igreja para que todos pudessem participar da mesma fé na mesma igreja. Cristo jamais ia mandar fazer diferentes igrejas com diferentes opiniões acerca dele, sobre a pessoa dele. Então, isso traz discórdia na igreja, como também pode-se perder a salvação por causa dessas discórdias. Então, quando nós estamos a seguir uma certa crença, nós temos que ter cuidado com a nossa alma. Essa luta aqui, né, para bem dizer, a luta não é contra a carne, a luta é espiritual. Por quê? Porque Satanás não quer que nós fazemos parte do mundo celestial. Ele não quer que nós façamos um dia parte da casa de Deus. Não quer que nós vivemos um dia quando nós partirmos desse mundo. Ele não quer que nós vamos ter vida eterna com Deus. Não é isso que Satanás quer. Satanás quer que nós morramos e tenhamos uma morte eterna, uma morte que não haja ressurreição, né? Uma morte que, eu vou ressuscitar para ir aonde? Jesus ressuscitou, mas eu não acreditei. Se eu não acreditei, não acredito que Jesus ressuscitou, eu não posso ter salvação. Eu não posso fazer parte um dia do reino dele, dos céus. Então, é isso que Satanás faz com que as pessoas acreditem que Jesus não é Deus. Muitos não creem que Jesus é Deus. Isso já é uma discórdia, é uma blasfêmia, é uma contradição, né? Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus, mas a outra pessoa diz que Jesus não é Deus, mas como é que fica isso? Eu me lembro quando eu era criança, eu sempre fui muito esperta. Em termos de Deus, eu sempre fui muito esperta. Ninguém pode me enganar. E quando alguém tenta me dizer alguma coisa, eu primeiro vou investigar. Depois é que eu vou ter a minha conclusão, vou pedir ajuda, né? Vou ler livros, foi o que eu fiz. Eu nunca abandonei a minha fé. Por quê? Eu tenho que primeiro ler, tenho que ter sabedoria sobre essa igreja. Por que essa igreja? Por que ela é atacada? Por que nessa igreja tem santos, tem anjos, tem a Nossa Senhora? Por que a Nossa Senhora só permanece nessa igreja? Né? Por que ela está sempre ali para os filhos dela nessa igreja? Por que os católicos creem que Nossa Senhora está viva? Será que ela está mesmo viva? São perguntas que as pessoas deviam se fazer. Muitos não creem que a Nossa Senhora está viva. Então, isso já é uma contradição contra a igreja, contra a palavra de Deus. Porque Deus diz que eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então, se Ele é a vida, como é que eu vou crer que a Nossa Senhora está morta? Se Ele veio para os vivos, Ele não veio para os mortos. Tanto mais que quando Jesus morreu e quando Ele ressuscitou, até as urnas, as pessoas, os mortos se levantaram, ressuscitaram, né? Houve ressurreição ali, houve pessoas que ressuscitaram dos mortos. Então, nós temos que crer que Jesus dá vida. Jesus dá vida em abundância. E a Bíblia diz que Nossa Senhora é cheia de graça. Se ela é cheia de graça, ela tem Deus nela. Quando ela ficou grávida, ela tinha o Espírito de Deus nela. Então, eu tenho que crer que ela está viva assim, porque Deus é todo-poderoso. Quando eu digo que Deus é todo-poderoso, eu tenho que crer que Deus pode dar vida a um ser humano. Se eu estou viva, estou de pé, estou aqui a falar,
Tem milhares de pessoas nesse mundo que estão vivos, graças a Deus, mesmo os que não merecem, porque muitos não seguem a Ele. Na mesma, Ele está ali para eles, dá vida e saúde, né? Só que pronto, isso tudo é temporário. Por quê? Porque uns é temporário, né? Porque Deus, na sua misericórdia, lhes dá vida, que é para eles se endireitarem. Mas para eles, infelizmente, vai ser só aqui nesse mundo. Por quê? Porque eles não querem acreditar na palavra. Então, a chance deles é uma só. Eles não vão ter a chance de fazer parte da vida eterna. Por quê? Por causa da sua teimosia, por causa do seu coração duro, por causa do seu ouvido que não quer ouvir. Muitos não querem enxergar a verdade porque têm medo de sair de um certo sítio onde estão. Então, essas pessoas têm medo de se libertar. Não querem se libertar. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para a gente estar liberta de uma coisa, tem que ter conhecimento. Então, qual é essa verdade? A verdade é Jesus. Jesus é a verdade. A igreja dele é um sítio, é um templo onde ele quer ser adorado. Então, nós não podemos querer, hoje eu vou aqui, amanhã vou ali, amanhã vou ali, e tem diferentes crenças. Então, com diferentes crenças, a gente fica perdido, não sabe qual é a verdade. Tem que haver uma verdade só. Ninguém vem me dizer ao contrário. Ah, não, fulana, tu não sabes, mas não é assim. Mas não é assim, como é que é? Se essa igreja não é a verdadeira igreja, qual é a verdadeira igreja? Porque as outras estão todas umas se contrariam das outras. Então, se as outras se contrariam e essas pessoas não estão a seguir o que a Bíblia está dizendo, então eles estão no sítio errado. É tão simples assim. Não tem outra explicação. Só que as pessoas ficam acomodadas ali. Por quê? Ou por vergonha, ou porque tem o coração duro, ou porque, estão bem ali. Mas será que aquilo vai te levar para o céu? Essa é a pergunta em questão. Será que aquela fé, aquela crença que você está seguindo vai te levar para a vida eterna? Então temos que ter cuidado com isso. Porque o próprio homem castiga o seu irmão. Se você seguir isso, tu vais ser castigado. Mas Deus é que deu essa ordem. Onde é que está na Bíblia que se eu deixar essa crença, eu tenho que ser castigado? Tenho que deixar de falar com a minha mãe, com meu pai, com meu tio. Não posso fazer participação em casamento por ser de crença diferente. Não posso ir visitar um doente, não posso. Então, isso são leis do homem, não está escrito isso na Bíblia. Agora, por que as pessoas fazem das suas palavras a palavra de Deus? Quer dizer, ele inventa uma crença, dá uma ordem, diz que você tem que seguir aquilo, esses irmãos seguem aquilo, mas eles não sabem que aquilo não foi Deus que escreveu. Você está a seguir um livro que você diz que é livro de Deus, mas neste conteúdo, nesse livro que você tem na mão, está escrito isso que a tua igreja está a dizer que você tem que seguir? Vocês têm que começar a parar e pensar, desculpa, mas isso não está na Bíblia. Se eu tenho que seguir o que está na Bíblia, isso não está incluído na Bíblia. Eu não posso ir no casamento. Eu tenho que não posso dar sangue. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Por amor de Deus. Então, são coisas, são situações. Isso é grave, porque isso leva a pessoa à perdição. Isso é muito grave. Eu não brinco com a minha fé. Eu não brinco de Deus. Porque eu acho que cada dia é um dia que Deus nos dá a oportunidade e nós temos que agarrar essas oportunidades e falar com Deus diretamente. Deus é vivo. Deus é uma pessoa, Deus não é um livro. Jesus não disse, olha, eu vou partir e vou deixar esse livro para vocês. Não, ele disse, eu vou estar contigo, com vocês até a eternidade, por todos os tempos.
Então, se ele diz que vai estar conosco para sempre, é porque ele está entre nós, ele está vivo. Ele pode aparecer a qualquer altura. Ele pode falar conosco a qualquer momento. Mesmo se tiveres fechada a porta do teu quarto, mesmo se tiveres a porta do teu quarto fechado, Deus pode entrar e falar contigo, entrar em comunicação contigo. Deus comunica conosco, se comunica conosco através dos programas da televisão, através da rádio, através da Bíblia, através das pessoas. Não é só o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é só para a gente seguir e ver os acontecimentos, a palavra de Deus e também ouvir, ler a palavra de Deus, mas não quer dizer que Jesus morreu para sempre, ele está vivo. Então, se ele está vivo, não é só a Escritura. Se Jesus está vivo, não é só a Escritura. Só a Escritura quer dizer que Jesus não manda, que Jesus não faz nada, que Jesus não é onipotente, onisciente, onipotente, onisciente, onipresente. Não é só a Escritura, não. Só a Escritura está errado. Quem inventou só a Escritura está errado. Aonde é que na Bíblia diz que tem que ser só a Escritura? Isso tem que estar escrito lá. Tem que estar, olha, é só a Escritura porque Jesus não pode fazer nada nesse momento porque ele não está presente. Tem que ser assim. Assim eu vou dizer, é só a Escritura. Mas uma vez que ele disse que ele está presente até os fins dos tempos, isso quer dizer que não é só a Escritura, já contradiz. Já está contradizer, já tá fora da palavra de Deus, não tá incluído. Então, não é só a Escritura. Eu não posso crer na só a Escritura, porque Jesus disse, eu vou estar contigo até os últimos tempos. Ok? Então, eu não posso acreditar só num livro, quando o meu Deus é vivo. Quando eu posso me comunicar com ele. Nossa Senhora está viva, os santos estão vivos, os céus estão vivos, os arcanjos, os anjos, eles estão vivos. Então, muita gente, eu creio que muita gente na mente deles deve estar a pensar, que no céu, Jesus está aqui, Deus está aqui e Jesus está no lado direito do Pai. Deus está aqui, Jesus está no lado direito do Pai e mais nada, eles estão lá assim, só olhar. Não tem anjos, não tem santos, não tem... E esses que foram diretamente, o Moisés, o Elias, estão aonde? Não estão no céu? Morreram? Lázaro não teve uma segunda chance? Não morreu, não ressuscitou? Então, se Deus pode fazer isso, Jesus pode fazer isso, para demonstrar que ele é Deus, por que Nossa Senhora tem que estar considerada morta? Eu acho que isso pessoas que pensam assim são pessoas de pouca fé. São pessoas que não acreditam que Deus faz milagre. Porque Deus disse, eu sou a vida, eu sou o pão da vida. O pão da vida é o quê? Tem a ver com a hóstia, a comunhão. Eu sou a luz do mundo. Você não pode andar na escuridão quando ele é a luz. Eu sou o caminho, só há um caminho. Você não pode seguir vários caminhos quando ele diz que caminho é só um. Numa só igreja, num só batismo. Esses caminhos que vocês arranjaram, que o homem arranjou, que as pessoas estão a seguir, as pessoas antes de seguirem esses caminhos, têm que ter cuidado, têm que procurar saber, porque a nossa vida em jogo é a nossa salvação. A salvação é individual. A salvação é individual, aqui cada um vai responder. Então temos que ter cuidado.